Boa tarde e obrigado por escolher a nossa companhia. É o início do programa Eclésia que lhe propõe os principais temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. Cerca de 600 jovens que frequentam o 8º ano da catequese celebraram no passado fim de semana a Festa da Vida na Serra de Montejunto, uma iniciativa levada a cabo pelo Departamento da Catequese do Patriarcado de Lisboa. Ao longo da vida, muitos são os altos e os baixos. As dificuldades, o cansaço, a vontade de desistir fazem parte de um caminho que se cruza com o de tantos outros. No final, a recompensa e a aprendizagem de que nunca se está só. Vinham uns miúdos atrás de mim a falar e foi isso precisamente que eu disse. Vocês passam a vida ao computador, até claro no telemóvel, e de facto isto é uma pequena amostra das dificuldades da vida, a dificuldade da luta do dia-a-dia, que é a vida, à medida que vamos crescendo, e também andando um bocadinho para trás para os nossos antepassados, que viajavam tudo quilómetros e quilómetros a pé, quando andam os apóstolos, os discípulos, a vida deles era por estes caminhos e era bem mais difícil que hoje a nossa. A experiência de subir, tanto tem uma dimensão espiritual importante, e sobretudo em termos cristãos, nós recordamos aquilo que eram as subidas aos montes. Agora a subida é bonita pela vista, mas também pelas dificuldades, e quisemos fazer esta festa da vida com essa dificuldade para que também se experimente a realidade da vida, a festa, às vezes a tristeza, aquilo que são as dimensões da alegria, as dimensões também daquilo que custa, daquilo que é mais difícil. A simbologia da subida da Serra de Montejunto marcava o percurso catequético do 8º ano dos jovens do Patriarcado de Lisboa. Uma tarde em que o cansaço físico da caminhada foi compensado com o convívio das várias atividades desenvolvidas. Os que estão aqui presentes quer dizer que acreditam em Jesus e em Deus. Foi muito divertido, também foi um bocadinho cansativo, porque não é fácil subir a serra. É convívio. É um convívio em que todos estamos a conhecer gente e estamos todos em comunhão a celebrar a festa da vida. Ter aqui os 8º anos todos da Diocese é realmente muita gente. E para eles é importante no sentido em que eles percebem que não são um grupo restrito. Porque assim, na paróquia, as nossas paróquias estão muito envelhecidas e grande percentagem das pessoas que frequentam a igreja são pessoas com mais idade. Quando eles vêm a este tipo de encontros, de concentração, isso dá-lhes a dimensão de quantos jovens, como eles e da idade deles, fazem parte. Portanto, isto num total do país, da Diocese, enfim. E, portanto, eles têm sempre muita motivação. A partilha de experiências na subida culminou com a chegada ao topo da serra com a partilha do pão. Começámos por tratar o tema da criação, ou seja, a vida como dom, a criação como vida dada a todo o universo e ao homem. Depois começámos pela história da salvação, onde tivemos Abraão e Moisés, e depois terminámos com a multiplicação dos pães para simbolizar aquilo que é a abundância da vida e a partilha. Juntamente com a distribuição do pão, dos pequenos pães que fizemos, nós tínhamos alguns testemunhos sobre santos, nomeadamente os santos que foram beatificados há pouco tempo, uma jovem chamada Chiara Luce, a Mãe Clara, a Madre Clara e também o Papa João Paulo II. Quisemos dar esses testemunhos como 3 exemplos de partilha da vida que os jovens também são convidados a dar no seu dia-a-dia. Um exemplo para estes jovens? Sim, um exemplo, sim senhor, é sobretudo isso. Os testemunhos de vida de João Paulo II, de Chiara Lubick, fundadora do movimento dos Focolares, e da Madre Maria Clara, serviram de exemplo para os cerca de 600 jovens presentes. O dia terminaria com a celebração da Eucaristia, onde foi entregue a Cruz da Vida. Os Açores vão dedicar um triénio à renovação da pastoral social e criar um serviço diocesano de apoio à pastoral social. Estas foram 2 das principais propostas do Conselho Presbiteral da Diocese de Angra, sediada na Ilha Terceira.
momento de crise e o conhecimento das dificuldades que afetam algumas famílias açorianas trouxe ao de cima no Conselho Presbiteral a necessidade de repensar e organizar a ação social da Diocese de Angra, nos Açores. Nós investimos muito, por exemplo, na catequese, noutros aspectos ligados, digamos assim, à palavra. Investimos muito na liturgia, mas não investimos tanto naquilo que podemos chamar a ação socio-caritativa, ou no serviço da caridade, ou na formação para a cidadania, formação para a intervenção da sociedade, para a militância, que nós tínhamos antes era a ação católica, hoje em dia não há muitos movimentos com aquela forte motivação e orientação que havia na ação católica. Sentimos a necessidade, portanto, de reorganizar, relançar os grupos da ação socio-caritativa e também de promover iniciativas para dar a conhecer e aprofundar a doutrina social da Igreja. Os elementos do Conselho Presbiteral propõem ainda à Diocese que se elabore uma carta de princípios para a pastoral social nos Açores e a edição de um opúsculo sobre a doutrina social da Igreja ao alcance de todos, com um guião de reuniões para a formação dos cristãos. Em causa estão princípios que podem ajudar na resolução dos problemas económicos que Portugal vive. Há valores que não são vividos como devia ser e a solução para os problemas económicos e financeiros não é só técnico, é preciso também um quadro de valores e aí a Igreja, através da sua doutrina social, pode ajudar a criar e a promover esses valores que ajudam a encontrar uma solução. A Igreja não tem soluções técnicas, a Igreja não batiza nenhum modelo económico, mas a Igreja tem princípios, propõe diretrizes da ação que motivam para a ação, que indicam um rumo e que dizem que a atividade económica tem que estar ao serviço da pessoa, que na atividade económica não pode ser só o lucro pelo lucro. Um momento de crise que serviu de interpelação à Igreja açoriana, levando a que os membros do Conselho Presbiteral pedissem a criação nas paróquias de um núcleo de ação socio-caritativa sustentado pela comunidade, no sentido de promover uma verdadeira partilha no seio do presbitério. A alegria da fé é descobrir que Deus é o primeiro a amar-nos. Palavras pronunciadas aos jovens durante a visita do Papa à Croácia e que Bento XVI voltou a repetir aos peregrinos que participavam na sua audiência geral. Em português, o Papa começou por recordar o seu encontro com os jovens croatas. Cari fratelli e sorelle, dias depois de ter regressado da Croácia, Bento XVI fez questão de recordar este momento diante dos peregrinos que compareceram à audiência geral de quarta-feira, tendo como lema Juntos em Cristo. O motivo principal da visita foi a primeira Jornada Nacional das Famílias Católicas Croatas, cujo ponto culminante foi a celebração eucarística dominical no hipódromo de Zagreb. Vivida no contexto da novena de Pentecostes, Bento XVI salientou que o clima espiritual se assemelhava a um grande cenáculo, com as famílias invocando juntas o dom do Espírito Santo. Aos peregrinos, Bento XVI recordou também o seu encontro com os jovens. No dia anterior ao entardecer, houve uma vigília com os jovens. Propus-lhes a pergunta que Jesus fez aos seus primeiros discípulos: que procurais? Lembrando-lhes que a alegria da fé é descobrir que Deus é o primeiro a amar-nos. Outros dois momentos importantes da minha visita foram a celebração das vésperas na catedral, com os bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e noviços, e o encontro no Teatro Nacional de Zagreb com expoentes ilustres da sociedade civil e religiosa, aos quais, falando da grande tradição cultural croata, recordei a profunda vocação da Europa de zelar e renovar um humanismo que possui raízes cristãs. Amados peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos saúdo com grande afeto e alegria. Desde a minha pensa sobre vós, vossas famílias, comunidades
Ide em paz. O Papa esteve um dia na Croácia, onde destacou a importância da família e da missão que a esta cabe na formação na fé e na manutenção da identidade cultural da Europa, hoje em risco perante as tendências secularistas que a assaltam. E nesta quinta-feira, Dom Manuel Clemente está connosco para dar continuidade à sua rubrica O Passado do Presente, que nos convida a olhar os traços de santidade de João Paulo II. As convicções do Papa João Paulo II percorrem toda a sua vida. Isso mesmo temos estado a ver nesta rubrica O Passado do Presente, com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar mais connosco. São convicções de vida que se sustentam desde os primeiros momentos da sua história. Desde os primeiros momentos. É uma história, nesse aspecto, muito coesa. Muito coesa, não é? Mesmo quando só a pouco e pouco é que ela foi percebendo. Por exemplo, nós reparámos no último programa em que falámos daquilo que eu chamei a tonalidade apocalíptica do seu pontificado. Ele percebe, como esse último livro da Bíblia, com aquela linguagem, que os acontecimentos têm essa aparência que têm, mas no fundo têm também uma outra dimensão que brota do próprio Deus e do que Deus quer da história e dos desígnios providenciais do mesmo Deus. Mas isso só se aprofunda nele, por assim dizer, quando ele é tão profundamente tocado também com o atentado de 1981, depois com a sua, entre aspas, descoberta de Fátima e da mensagem de Fátima, como se aplicava nele, e isso depois será uma constante do seu pontificado. Que depois esteve sempre por perto, não é? Sempre partíssimo. É uma coisa única na história do pontificado, a sua ligação a uma revelação particular, como foi essa de Fátima, e que ele verifica na sua própria existência e que depois dá significado ao seu pontificado. Mas, ainda antes dessa dimensão apocalíptica, a dimensão sacerdotal. Todos nós sabemos, enfim, sobretudo quem já passou os 60 e, portanto, está aqui há algum tempo e também seguiu um percurso sacerdotal, como o sacerdócio católico foi, e ainda continua a ser em boa parte, enfim, quase um sinal de contradição na humanidade contemporânea. Não é? As pessoas, por um lado, sim senhor, acham interessante os gestos sacerdotais e continuam a procurar para alguns momentos da sua vida, mesmo que a sua prática não seja muito habitual, esse contexto sacerdotal, litúrgico, etc., mas tem grande parte dos nossos contemporâneos dificuldade em perceber, ao mesmo tempo, aquilo que o distingue religiosamente ao sacerdócio, ao sacerdote católico, muito em concreto. Enfim, mais facilmente aceitará uma perspectiva, digamos, funcional, de haver ministros do culto, mas agora toda aquela carga, toda aquela densidade que o sacerdócio católico transporta, com o celibato, com o seu estilo de vida, etc., tem alguma dificuldade. E os próprios sacerdotes, muitas vezes, sobretudo nos anos 60, 70, 80, se interrogavam se isto iria ser como era, se vai ser diferente, porque os anos 60, e em especial na Europa e no norte da América, trouxeram uma grande novidade na relação Igreja-Mundo, não é? Em que aquilo que até aí era muito compartimentado, o que era igreja, o que era litúrgico, o que era sacerdotal, e o mundo que acontecia, enfim, na economia, na política, em geral, no mundo, eram coisas bastante distanciadas e às vezes até contrastadas, não é? E quando os católicos iam para o mundo, iam também muito numa atitude de conquista ou de reconquista desse mesmo mundo para o trazer para a Igreja. Isso, com a reflexão conciliar e no pós-concílio, nos anos 60, 70, mudou bastante, porque a perspectiva é diferente. Quer dizer, a perspectiva é, todos nós somos gente, entre muita outra gente, fazemos parte desta humanidade que Deus ama, e à qual humanidade a Igreja é oferecida no seguimento de Cristo para ser fermento na massa, para ser sal da terra, para a salvação desse mesmo mundo, mas ao mesmo tempo percebendo, prescrutando o que é que o Espírito de Deus, que está presente na criação inteira, suscita no mundo, mesmo fora das fronteiras visíveis da Igreja, para que seja evangelicamente correspondido. E, portanto, o que estava, digamos, delimitado, o espaço sagrado, o espaço profano, agora
tem uma delimitação mais indefinida, não é? E essa indefinição também depois repercutiu no entendimento do sacerdote. Qual é o lugar do sacerdote? O sacerdote é o que está na igreja, o sacerdote é o que está na política, o sacerdote é o que está na fábrica, o sacerdote é o que está na vida profissional. Como é que é? O sacerdote é um homem como os outros, ou o sacerdote é um homem para os outros? Isto não é líquido, não foi fácil, ainda hoje não é fácil, nós reparamos nos debates, as coisas acontecem. Bem, a contribuição de João Paulo II para esta definição católica do sacerdócio, digamos assim, foi muito forte, porque foi muito forte na sua própria vida. É preciso dizer que ele, tendo tido uma formação religiosa muito forte, por parte do seu pai, por parte de alguns padres que o acompanharam na sua paróquia e depois na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, tudo isso, ele não tinha ideia, nem era para aí que estava virado, digamos, do sacerdócio. Ele está já no final do liceu, portanto estamos a falar de um jovem de 17, 18 anos, ele está no final do liceu, e o seu arcebispo, o famoso cardeal Sapieha, que foi uma grande figura da Igreja Polaca, vai lá a Wadowice. E ouve-o falar, não é? Como aluno, como representante dos alunos, fica muito bem impressionado com o rapaz e propõe que ele vá para o seminário. E ele diz, não, eu não quero ir para o seminário, eu não quero ser padre. Eu quero ir para Cracóvia, se puder ir, mas é para estudar literatura, estudar arte, estudar... O cardeal ficou assim um bocadinho decepcionado e no outro ano o jovem Wojtyła vai para Cracóvia, mas vai para a universidade. Vai estudar. Não estava na sua ideia, na sua projeção, o sacerdócio. Só que passado um ano é a ocupação nazi da Polónia e aquela catástrofe que se abateu sobre o país e que o leva primeiro a procurar subsistência, uma subsistência que evitasse ir para um campo de trabalhos ou pior ainda, e então encontra aquelas minas Solvay, onde vai trabalhar, e lá vai sobrevivendo. Ele estava em Cracóvia, estava com o seu pai, o pai entretanto morre, e é neste contexto de luta, de tragédia do povo, que ele se decide pelo sacerdócio, como ele próprio depois dirá. Ele percebe que a glória e o risco do sacerdócio, que era chamado, era responder também com um excesso de dom, passa esta expressão bonita, àquilo que era um excesso de tragédia e de horror. E, portanto, era preciso que a misericórdia divina fizesse dele um seu sinal muito expressivo para responder a tanta tragédia. Portanto, ele tem uma assunção dramática do sacerdócio. Portanto, não lhe falem depois num sacerdócio mais ou menos funcional, porque é preciso desempenhar estas funções de culto, mas isto tanto pode ser casado como pode ser solteiro, como pode ser aqui, como ser homem, como... Não, ele não. O sacerdócio para ele é, digamos, o sacerdócio, entendamos, excessivo, ou seja, de carga absoluta. E por isso é absolutamente marcante, enfim, de todo o ser. Ele trará para o pontificado esta convicção do sacerdócio. E por isso não lhe fala em atenuar as características do sacerdócio, em dissolver, porque o que ele quer é marcá-lo como sinal da misericórdia divina que toma conta de um homem para o oferecer à humanidade e aos seus irmãos, exatamente como garantia de que Deus está com eles, mas uma garantia clara e determinada. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho do André Riccardi que foca exatamente este aspecto sacerdotal tão intenso de João Paulo II. Na França, como aliás no resto da Europa Ocidental e na América do Norte, João Paulo II encontra-se com um aspecto constitutivo da crise católica, a difícil identidade do padre. O livro autobiográfico de Wojtyła sobre o sacerdócio, Dom e Mistério, publicado em 1996, 50º aniversário da sua ordenação, é um hino ao sacerdócio católico, segundo a tradição. Independentemente da necessária renovação pastoral, estou convencido de que o sacerdote não deve ter nenhum receio de estar fora do tempo, porque o hoje humano de cada sacerdote está inserido no hoje de Cristo Redentor. O Papa está convencido de que é necessário viver no mundo contemporâneo com simpatia, mas, ao mesmo tempo, é preciso não renunciar a uma identidade que vem de longe. Exatamente. Na linha de várias coisas que temos visto nestes programas. No programa anterior, quando falávamos do caráter apocalíptico, de revelação, que o Papa assumia na sua própria história pessoal,
Agora, em relação ao sacerdócio, portanto, o que ele entende é que o sacerdócio católico é um sacramento da misericórdia de Deus como se manifesta em Cristo em favor do povo, não é? Um sacerdote profundamente eucarístico, em que o sacerdote não apenas oferece e transmite a Eucaristia de Jesus Cristo, mas que ele próprio se faz a oferta e a Eucaristia e, ao mesmo tempo, hóstia e ele próprio, e, portanto, como oferta, e a oferta total. Portanto, isto é o sacerdócio de João Paulo II. Portanto, o padre é um sacramento da oferta de Jesus Cristo. Portanto, aqui não há meio termo. Tem que ser um sacerdócio total e depois aí se insere a disponibilidade, o celibato, enfim, tudo aquilo que marca a vida de um padre em todos os aspectos do dia-a-dia como uma oferta da misericórdia divina para a salvação do mundo. Isto é claríssimo, João Paulo II. E muito praticado ao longo de toda a sua vida. Toda a sua vida e até ao fim. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos em 8 dias para ver outro momento ou outra marca que foi determinante para a pessoa e para o pontificado do Papa João Paulo II. E ficamos por aqui. Como sabe, pode acompanhar este programa também através da internet, em agência.eclesia.pt. Resta-nos agradecer a sua preferência e marcar novo encontro para amanhã, a esta mesma hora.